Fala galera, tudo bem? Nós vamos retomar aqui agora o nosso primeiro módulo, trabalhando os seguintes detalhes: as operações que vão existir entre os números, tanto entre os números racionais como os números irracionais, tanto dentro do próprio conjunto dos números reais. E aqui eu trouxe alguns exemplos para trazer para trabalhar com vocês, para vocês verem que não é nenhum bicho de sete cabeças, que é bem tranquilão. Se a gente for fazendo passo a passo, você vai achar muito tranquilo. Dá uma olhadinha aqui no meu primeiro exemplo. Nós vamos trabalhar com adição e subtração. Aí eu vou pensar sempre da seguinte maneira: opa, se eu tenho um número decimal, que quando eu tenho uma vírgula, eu sempre vou fazer assim, ó, vírgula embaixo de vírgula. Qual é a minha operação? Opa, é um positivo, então eu vou somar as duas. Aí eu vou colocar aqui, eu tenho a minha primeira parcela, que é o 3,5, e mais a segunda, que é o 2,4. Aí quando eu vou fazer uma adição, eu sempre começo de trás para frente. 5 com 4 deu 9, desci a vírgula, 3 com 2 deu 5. Então o resultado da minha adição, ela vai ser igual a 5,9. Show de bola? Aí aqui agora o meu segundo exemplo que a gente vai estar trabalhando nessa aulazinha. Eu tenho 7,2 menos 10,4. Na subtração eu tenho sempre um detalhe que fica bem atento. Professor, qual é esse detalhe que eu tenho que ficar atento? É da seguinte maneira: sempre o meu número maior ele vem em cima. Então eu tenho 10,4 menos o 7,2. E eu vou fazer da seguinte maneira: 7, ou de 4, desculpa. Tiro os 2, vai dar 2. O zero não tem como eu pegar e tirar 7 de dentro dele. Então eu vou pegar e fazer assim, ó. Eu vou reagrupar. Eu tiro 1, aqui eu teria uma dezena que vale 10. Então aqui eu vou trabalhar como 10. E aí eu vou fazer da seguinte maneira: 10 menos 7 vai ficar 3. E aí eu desço a vírgula também. Da mesma maneira que eu faço com a adição, eu vou fazer com a subtração. Eu vou descer a vírgula. Então o meu resultado aqui é o 3,2. Só que aí eu tenho um detalhe para colocar para você. Quando eu sempre tiver sinais iguais, positivo com positivo, eu vou fazer assim, ó, eu vou somar. Então eu sempre somo quando eu tenho o mesmo sinal. Então se eu somar positivo com positivo, eu tenho o positivo. E aí se eu tiver o sinalzinho negativo com o sinal negativo, eu também vou somar. E aí eu somo, porém eu permaneço com o sinal negativo. Mas quando eu tenho sinais diferentes, que aí sim é quando eu vou trabalhar realmente uma subtração, eu tenho que ficar atento da seguinte maneira: se eu tiver sinais diferentes, eu vou fazer sempre o quê? Vou subtrair. Então aqui eu estou subtraindo, tá? E aí depois que eu subtrair, professor, com qual sinal que eu vou permanecer? Eu vou permanecer com o sinal do maior. Então aqui eu vou sempre olhar para quem? Para o maior. E aí o nosso maior aqui em específico seria o 10. Então o meu resultado aqui ele tem que ser um númerozinho negativo. Porque, observem sempre, eu vou subtrair porque eles têm sinais diferentes. Um é positivo, o outro é negativo. Só que depois que eu subtrair, eu vou permanecer com o sinal do maior. Então você vai lembrar que você tem que permanecer o sinal do maior. E aí, no caso, o meu maior é o 10. Então, eu vou permanecer com o sinalzinho negativo. Já quando eu tenho sinais iguais, tanto menos e menos, eu vou somar e vou permanecer o sinalzinho de menos. Quando eu tiver sinais iguais, eu vou permanecer o positivo. Tá ok? Aqui eu vou dar só uma alterada aqui para ficar melhor ainda a gente trabalhar. Na multiplicação e na divisão, o processo é um pouquinho diferente. Eu faço a multiplicação esquecendo a vírgula. Então, eu vou fazer o 2,3 vezes o 4,2, só que eu vou desconsiderar a vírgula. Eu faço a multiplicação da maneira tradicional, normal. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 2 eu tenho 4. Quando eu termino a multiplicação por 2, eu faço assim, ó, eu coloco um sinalzinho de mais aqui e continuo a multiplicação com 4. 4 vezes 3 vai dar 12. Aí sobe uma unidade. 4 vezes 2 é 8. Com mais 1 eu tenho 9. Observe o seguinte: eu não coloquei um sinalzinho de mais. Então agora eu vou fazer a soma dos dois. 6, 6 e 9. Aí agora sim que vem o segredo da brincadeira. Como eu tenho um número depois da vírgula e aqui eu tenho mais um, eu tenho duas casas decimais, eu tenho dois números depois da vírgula. E eu vou adicionar eles somente no resultado. Eu conto 1, 2 e põe uma vírgula. E aqui o meu resultado, ele vai ser 9,
2,66. Aí você vai falar assim, professor, e aquele menuzinho ali que você colocou agora, que eu vi? Aí a gente vai lembrar assim, ó, quando eu tiver sinais iguais, menos e menos na multiplicação, o meu resultado sempre é positivo. Então quer dizer que se eu tiver mais e mais, o meu resultado também vai ser positivo. Então aqui eu tenho sinais, vou colocar aqui, sinais iguais. E aqui embaixo eu vou te dar um outro exemplo, que eu tenho sinais, mas os meus sinais eles não vão ser iguais mais, agora eles vão ser diferentes. Como assim, professor, sinal diferente? Se eu tiver um negativo com um positivo, o meu resultado vai ser negativo. Quando eu tiver um positivo, agora é com um negativo, o meu resultado também ele vai ser sempre negativo. E aqui, se a gente for olhar no nosso exemplo, eu tenho um negativo e eu tenho um, quando não aparece o sinal, ele é obrigatoriamente positivo. Então, os sinais eles vão ser diferentes. Se é diferente, ele vai ser negativo. E o mesmo joguinho de sinal que eu vou fazer para multiplicação e para divisão, para multiplicação é o mesmo na divisão. Aqui eu sei que está tudo positivo, então meu resultado ele vai ter que ser positivo. A minha estrutura na hora de fazer a divisão é a mesma. Eu tenho 7,2 dividido por 3,6. Aí você vai falar, professor, como é que eu faço essa divisão? Você vai contar, eu tenho um número depois da vírgula e eu tenho um número depois da vírgula. Como são iguais, uma casa decimal para cada, eu vou cancelar a minha vírgula. Professor, e se eles não tivessem? Aí eu acrescentaria 0, até eles ficarem com a mesma quantidade de casas decimais, aí eu cancelo da mesma maneira. O número que eu vou multiplicar por 36 para dar o 72 já é o próprio 2. 2 vezes 36 dá 72. E aí eu vou subtrair sempre e o meu resultado é 0. Então o resultado da divisão de 7,2 por 3,6 é positivo, porque meus sinais são iguais, e ele é positivo igual a 2. Show? Aí aqui a gente vai passar agora para a minha potência. Professor, o que é uma potência? A potência é quando eu tenho sempre um expoente. A potência ela vai ser sempre o meu resultado. Aqui eu tenho um 2 elevado à terceira, aí eu vou sempre resolver da seguinte maneira. O 2, eu vou repetir o número de vezes do meu expoente. O 2, nesse caso, ele tem um nomezinho específico, ele é a nossa base. E quem está aqui em cima também tem um nomezinho específico para ele, que é o meu expoente. Aí agora, na hora de resolver, expoente. Aí agora, na hora de resolver, eu vou fazer da seguinte maneira, galera. Eu vou repetir o 2, 1, 2 e 3. Professor, por que você repetiu ele 3 vezes? Porque meu expoente era 3, então eu vou repetir ele 3 vezes. Professor, como é que eu resolvi isso? Eu faço passo a passo. Quanto que dá 2 vezes 2? Eu vou olhar aqui, 2 vezes 2 eu sei que deu 4. Professor, mas ainda eu não tenho um 2 lá ainda? Tem que fazer então vezes ele. E 4 vezes 2 eu sei que eu tenho 8. Professor, e se meu expoente for 10? Você vai repetir o número 10 vezes. Sempre seguindo essa ordem, tudo bem? Aqui eu também te coloquei para a gente resolver uma raiz quadrada. Olha como que eu vou resolver uma raiz quadrada. Eu tenho que imaginar assim, ó, como a minha raiz ela é quadrada, o meu índicezinho aqui ele é o 2, eu tenho que achar um número que elevado ao quadrado dá 16. Aí você vai lembrar lá na sua tabuada. Quanto que é 1 ao quadrado? É 1. Então não serve para mim. Quanto que é 2 ao quadrado? Aí é o 2 vezes 2, que vai dar 4. Opa, não serve para mim. Não tem que ser um pouquinho maior? Aí eu vou fazendo os testes. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que vai dar 9. Opa, estou chegando perto. Então eu vou fazer mais um, que é o 4 ao quadrado. Se você estiver muito longe, não precisa fazer todo. Você vai fazendo um pouquinho maior até chegar próximo. E o 4 ao quadrado é o 4 vezes 4. E 4 vezes 4 é o 16. Opa, eu queria chegar em quanto? Não era no 16? Então, minha raiz quadrada de 16, ela vai ser igual a 4. Professor, eu não entendi esse 1 que você fez, não. Então, a gente vai voltar aqui um pouquinho. Ó. Aqui o 1 é 1 vezes 1. E 1 vezes 1 ainda é 1. Então, realmente está muito longe. E eu vou fazendo todos até chegar no mais próximo. O meu mais próximo foi o... Mais próximo não. Igual foi o 16.
e eu venho e coloco aqui. Minha resposta ela vale 4. Ok? Aqui eu coloquei uma expressão numérica bem simples, só para te mostrar que eu sempre vou ter algumas prioridades na hora de resolução. Aqui a minha expressão numérica ela consiste em 2 vezes 3 mais 4 dividido por 12, por 12 dividido por 4. Quando você for resolver uma expressão numérica, você tem que observar as seguintes operações. Se aparecer a multiplicação e a divisão, vai ser em primeiro lugar, você vai fazer ela sempre primeiro. Ah, professor, não tem multiplicação e divisão. Então você vai fazer soma e subtração em segundo lugar. Então eu sempre vou respeitar. Professor, o que eu faço primeiro? Multiplicação e divisão. Ah, professor, já fiz a multiplicação e divisão. Então eu vou fazer soma e subtração na ordem que aparecer. Aqui eu tenho primeiramente uma multiplicação, então eu vou fazer ela primeiro. 2 vezes 3 eu tenho 6. Aí o correto para a gente fazer passo a passo direitinho é copiar todo o restante. Mais 12 dividido por 4. Aí percebam o seguinte, fiz a multiplicação e a divisão na ordem que aparece. Primeiramente a multiplicação, agora a minha divisão com o resultado 3. E aí depois que você faz multiplicação e divisão, só vai sobrar soma e subtração. E aí você também resolve na ordem. 6 mais 3 deu 9. Então o resultado da minha expressão numérica ele vai ser igual a 9. E aí, para a gente fechar essa primeira aula de hoje, eu trouxe um exemplo de uma equação do primeiro grau para a gente estar resolvendo. Aí uma coisa que sempre surge, uma dúvida que sempre surge dos meus alunos é, professor, quando que é uma equação do primeiro grau, quando é uma equação do segundo? Sempre que você não tiver expoente aqui, ó, não tem expoente, vai significar que esse expoente que não está aparecendo, ele vai ser 1. E aí, quando o meu expoente é 1, eu falo que a minha equação é de primeiro grau e ela possui uma solução. Só como é que eu chego nessa solução? Aí eu vou só fazer um relembro. Você tem que relembrar um pouquinho. Quando eu tenho um número aqui e não está acompanhando o x, eu vou isolar o x, eu vou deixar o x sozinho. Para deixar o x sozinho, eu vou pegar e fazer isso aqui, ó. O 12, ele está negativo, aí eu vou passar ele para o segundo membro, que é o meu segundo lado da equação, com sinal positivo. Então ele vem para cá, mais 12, ok? E aí, professor, e o que aconteceu com 2x? Como eu não troquei ele está aqui ainda. Então eu tenho 2x igual a mais 12. Eu estou usando as operações inversas. O que seria o contrário de fazer menos 12? O contrário de subtrair? É adicionar. Então eu coloco ele do outro lado positivo. Professor, e o zero? Olha o zero aqui. O zero ele não desaparece não. Quanto que é 12 mais 0? Continua o próprio 12. E de cá eu continuo com 2x. Professor, e agora, professor? Para tirar aquele 2 dali, como é que eu vou fazer? Aqui eu tenho uma multiplicação. Quando está multiplicando, passa dividindo. Então eu vou pegar e colocar x igual a 12 dividido por 2. E o 12 dividido por 2, professor, quanto que ele é? 6. Então a minha solução é x igual a 6. E aí a minha resposta eu coloco assim sempre. Solução é o número 6. É o valor que resolve a minha equação. Obrigado, galera, por estar acompanhando mais um vídeo nosso. E esperem para o próximo módulo que vai ser show de bola.